Ora, boa tarde a todos. É o lugar mais fresquinho do jardim. Bem-vindos. Cheese! Diz que estas coisas conseguem... Há uns que são mais inteligentes que os outros. Este, por exemplo, eu olho para este verde todo e ele diz que é relva, mesmo que seja de plástico. E provavelmente se eu apontar aqui para o professor Arlindo, ele automaticamente sabe que eu estou a tentar tirar um retrato. E escolhe os filtros certos para estas coisas. Na verdade, aqui há um ano andei a experimentar uma coisa destas e calhou logo naquele pós-fogos. E eu estava a fazer a reportagem para uma reportagem de televisão e eu queria tirar vídeos daquilo que andava a filmar. Nós ainda usamos termos que não têm a ver com estas novas tecnologias, não é filme, é uma gravação. E o raio do telemóvel puxava-me o céu azul e as casas laranjas e verdes, cores muito vívidas, e as cinzas desapareciam. Porque estes telemóveis são inteligentes, mas a inteligência deles está formatada para o Instagram e para o Facebook e para tornar tudo lindo e se calhar não tão verdadeiro como nós pensamos. Eu quando vi o tema inicial, sou Paulo Bastos, sou jornalista, outra vez boa tarde, quando vi o tema inicial disto, a minha vida é vídeo, e pensei imediatamente no Westworld, no Humans, no Blade Runner, no Videodrome, no Tron, por aí fora. Os nossos ecrãs, quaisquer que eles sejam, estão cheios, a nossa ficção científica está cheia de conceitos sobre a inteligência artificial e os robôs, e nós tendemos a pensar muito nos robôs como aquela coisa quase humana. Nós pensamos em androides, não pensamos propriamente nos robôs que fabricam carros nas fábricas. E quando se falou aqui da ética dos robôs, eu já estava a pensar, e penso que alguns de nós virão para aqui com esse foco, estava a pensar nesta necessidade de respeitarmos os robôs porque estamos a criar uma outra espécie, uma outra forma de vida, e eu estava mais perto de uma carta dos direitos dos robôs do que propriamente daquilo que vamos falar hoje, que tem muito mais a ver com os telemóveis e os algoritmos que estão por detrás daquelas máquinas. Os robôs não têm que ser androides. Nós usamos a inteligência artificial todos os dias sem dar por isso. Cada vez que perguntamos que tempo vai fazer à Siri ou à Cortana, cada vez que o Google nos avisa que está na hora de sair de casa para chegar mais cedo ao aeroporto, e ele automaticamente sabe que algures ali no e-mail está um boarding pass que vai ser preciso ali naquela altura. Há bots que estão a substituir pessoas nos call centers. No ano passado, no Web Summit, havia um senhor que tinha programado um bot para ter a personalidade do pai que tinha acabado de falecer, e o bot respondia-lhe como se fosse o pai. Há telemóveis com que a gente aponta para um prato com ingredientes e ele nos diz que receitas é que vamos fazer com aquilo e quantas calorias é que vão sair do prato que vamos cozinhar ali. Há aspiradores, fogões, fornos, frigoríficos automáticos. Há carros que conduzem sozinhos. Ou seja, isto tem muito pouco a ver com a ficção científica. E aquilo que nós vamos falar hoje tem a ver com coisas que estão a acontecer e coisas que nos preocupam. Foi tema aqui noutros debates, nós não vamos muito por aí, mas há duas ideias recorrentes na ficção científica atual. Uma é aquela dos robôs humanos, os Westworlds e por aí fora, e a outra é aquela... Estou a lembrar-me de um cartoon onde há um mendigo na rua a dizer que a machine took my job, uma máquina roubou-me o meu emprego. E as pessoas a manifestarem-se, manifestações na rua, contra as máquinas que lhe estão a tirar um lugar no mundo. Ao mesmo tempo, videogames, por exemplo, há um jogo recente de Detroit. Nesse jogo, 70% dos europeus disseram que admitiam desenvolver uma espécie de relação de amizade com um robô, com um androide.
No Japão há cada vez mais robôs, máquinas, a fazer esse papel de cuidadores, de babysitters, de tratarem da nossa casa e dos nossos entes queridos. O lado negro disto tem a ver com o quão dependentes nós estamos a ficar dessas máquinas e se isso muda ou não a nossa percepção, a nossa própria percepção da humanidade. E é por isso que hoje connosco temos 3 senhores que sabem tudo sobre isto. Uma inteligência nada artificial, mas se eu provavelmente começasse por apontar aqui ao professor Arlindo o telemóvel, força. O que o telemóvel me ia dizer é que ele é presidente do Instituto Superior Técnico, ele é, de resto, nada e criado no Instituto Superior Técnico, passou por Berkeley, na Califórnia, foi onde fez o doutoramento. Ele, neste momento, ensina algoritmos, biologia computacional, bioinformática e até neuroengenharia, que são termos que não associaríamos às máquinas. O seu livro mais recente trata precisamente de mentes digitais. O que a gente vai fazer aqui é uma espécie de declaração de intenções muito rápida, 5 minutos a cada um destes senhores. Depois vamos conversar, ou vamos fazer aqui, sobre isto da inteligência artificial e da necessidade de uma ética para os robôs. E depois vamos ter aqui 20 minutinhos onde eu gostava de vos ver a participar com as vossas dúvidas e as vossas questões. Professor Arlindo, a tal declaração de intenções. Muito obrigado. Estão a ouvir? Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, isto não é verdade. Eu, pelo menos, não sei tudo o que há para saber sobre isto. Aliás, muito longe. Eu tenho, quanto muito, umas ideias e, se calhar, gastei um bocadinho mais de tempo à volta destes assuntos do que o comum das pessoas. Mas, e devo começar por dizer que este é um assunto sobre o qual há uma grande incerteza. Pelo menos para mim há uma grande incerteza. Eu acho que é extremamente difícil prever o que é que vai acontecer nos próximos anos, nas próximas décadas nesta área. Mas, de facto, eu pegava aqui no mote e esta ideia de que os robôs são uns sistemas, androides, parecidos com as pessoas que até andam no meio de nós, é uma ideia um bocadinho redutora. Eventualmente devemos ter estes robôs, temos aqui pessoas que trabalham mais próximo desta área, se calhar ainda vai demorar um bocadinho, mas isso não significa que não tenhamos já entre nós, na sociedade, sistemas que exibem inteligência e que começam a desempenhar algumas funções que normalmente precisariam de inteligência. E esta é um bocadinho a definição de inteligência artificial. São sistemas que desempenham funções para as quais normalmente é preciso inteligência humana. Portanto, esta é uma das definições de inteligência artificial e é relevante porque há muitas coisas que os sistemas fazem e que nós não nos assustam, não é? Por exemplo, podemos pensar com ATM, uma máquina de dispensar dinheiro, de alguma maneira seria inteligência artificial, porque substitui um caixeiro que dá as notas. Realmente não tem muita inteligência artificial, não tem mesmo praticamente nenhuma. Isto é puramente mecânico, nós dizemos quanto é que é e dispensa as notas. Mas se no futuro pudermos falar com ele e reconhecer a voz e nos der as notas dessa maneira, aí já tem um bocado de inteligência artificial. Portanto, de uma maneira geral, são estes temas que exigiriam inteligência se fossem feitos por humanos. Curiosamente, há muitas coisas que pensamos que exigem inteligência e depois, quando se programam, afinal, são um bocadinho especiais. Por exemplo, jogar xadrez, no princípio da inteligência artificial, que aconteceu ali na década de 50, aliás, que teve início em 1950 com um artigo do Alan Turing muito influente, onde o Alan Turing defendeu justamente a possibilidade que um dia seria possível ter computadores, ter programas inteligentes. E nessa altura pensei, se um dia se conseguir pôr um computador a jogar xadrez é uma demonstração clara de inteligência artificial, porque jogar xadrez é seguramente uma coisa muito, muito difícil que exige inteligência. Muitas décadas mais tarde viemos a ter computadores que jogavam xadrez e até que são campeões do mundo de xadrez e até de outros jogos mais complexos, mas não é muito óbvio que eles sigam exatamente a mesma abordagem que os seres humanos seguem. Portanto, de tal maneira, são algoritmos que conseguiram chegar aos mesmos resultados, mas por abordagens às vezes um bocadinho ao lado, como é o caso do xadrez. No entanto, apesar da inteligência artificial ter quase 70 anos, nas últimas décadas, e na última década em particular, ela tem evoluído sempre, mais lentamente do que se pensava ao princípio. As pessoas que primeiro propuseram desenvolver sistemas de inteligência artificial, e houve um encontro muito conhecido em 1956, salvo erro, na altura pensaram, isto tem 10 anos, vamos ter aqui sistemas que são tão inteligentes como os seres humanos. Esse otimismo veio a revelar-se injustificado, não aconteceu.
realmente ainda agora não temos sistemas que sejam tão flexíveis e tão, nem pouco mais ou menos, como o ser humano. Mas apesar disso, tem-se feito muitos avanços. Ao longo destas décadas projetaram sistemas que demonstram teoremas, que jogam xadrez, que reconhecem fala, embora isso seja mais recente. Muitos destes avanços têm a ver com uma sub-área da inteligência artificial que se chama aprendizagem, machine learning em inglês, aprendizagem automática, que é uma ideia bastante revolucionária. É uma ideia que um computador não tem de ser programado para fazer uma dada tarefa, pode ser ensinado por exemplo. Por exemplo, se nós queremos reconhecer imagens de cães em fotografias, podemos mostrar a um computador, um programa destes, muitas imagens de cães, outras imagens que não são de cães, por exemplo, gatos ou carros, e o computador aprende a distinguir as imagens de cães das outras. Isto aqui tem um grande potencial, porque a partir do momento em que conseguimos ensinar um computador, em vez de ser programando o computador a ensinar, por exemplo, conseguimos pô-lo a fazer muitas coisas. Por exemplo, para reconhecer a linguagem falada, que é um problema notoriamente difícil, mesmo muito difícil, e muito mais difícil do que se tinha pensado ao princípio. Podemos até, talvez, pô-los a conduzir veículos. Fazer um programa para conduzir um veículo é extremamente difícil, mas um programa que aprenda a partir de um condutor, que não faz uma coisa muito complicada, não é? Conduzir um veículo é uma coisa muito fácil. É só preciso saber qual é o ângulo do volante e qual é a pressão no pedal do acelerador ou do travão. Realmente, conduzir um veículo são só 2 números, que é o ângulo do volante e a pressão no acelerador, ou negativa se for o travão. Embora seja muito fácil, estes 2 números são muito difíceis de gerar por um programa, mas são muito mais fáceis se o programa puder aprender, e é assim que neste momento estamos a ter isso. E, portanto, neste momento o que se vê com estas técnicas de aprendizagem automática, estamos a ver sistemas que de facto estão a desempenhar cada vez mais funções que normalmente seriam desempenhadas por humanos. Também estamos a ver sistemas que desempenham funções que não eram desempenhadas por humano, que aliás têm um grande valor económico. Por exemplo, quando se fala em Big Data, quando se fala em análise de dados, quando pensam que no dinheiro que o Facebook faz com os vossos posts a vender publicidade, ou que a Google faz a vender publicidade, todas estas, ou que as empresas fazem, olha, a analisar, por exemplo, os vossos padrões de compras e a decidir que cupons é que vos mandam, tipicamente estas funções não eram desempenhadas por seres humanos, não havia pessoas a fazer isto, mas na maior parte dos casos não havia. E neste momento os computadores podem fazer isto através da análise de dados. Portanto, há aqui 2 componentes interessantes. Uma são novas funções que a inteligência artificial pode fazer, por exemplo, aprender a reconhecer o que é que está numa fotografia, por exemplo, mas outras vezes mal aprender quais são os tons que devem estar na fotografia a que nós estamos a tirar. Não havia seres humanos a fazer isto, não é? Quer dizer, não havia pessoas femininas dentro das máquinas fotográficas. Por outro lado, há um outro conjunto de funções que até por vezes, talvez, embora neste momento sejam menos importantes realmente, mas que desafiam mais a nossa imaginação, que é a substituição real dos trabalhos feitos por seres humanos por máquinas. Isto levanta uma série de questões, uma das quais é uma questão que tem sido amplamente discutida aqui, que nós provavelmente não vamos focar-nos muito, que é a questão se isto causa ou não desemprego. Geralmente isso é baseado naquele conceito, em inglês chama-se The Lump of Work Fallacy, a ideia de que o trabalho é um conjunto, é um bloco de trabalho que tem de ser feito. O que os robôs fizeram, os seres humanos não fazem. Isto não é verdade, portanto, nós sabemos que isto não é verdade. O trabalho cria-se, aparece, novas necessidades criam novas oportunidades de trabalho. E, portanto, provavelmente esta ideia de que os robôs vão roubar o trabalho que os seres humanos tinham, e quem teve ontem ouviu o David Autor ficou provavelmente convencido, ele tem muito mais argumentos que eu, mas é provavelmente verdade, mas isto não quer dizer que não haja outras consequências, entre as quais a questão da redistribuição, se de facto esta automação não vai concentrar a riqueza, que é um problema que eu considero muito real, também foi referido ontem, e depois uma série de outras questões que vêm de facto de imaginarmos que temos sistemas inteligentes a olhar mais ou menos permanentemente para todos os dados, questões muito importantes de privacidade, não é? Portanto, a privacidade é cada vez mais difícil, é cada vez mais complexo garantir todos os dados que nós deixamos na internet, com os nossos telemóveis, com as nossas pesquisas na web, etc., não são uma violação da privacidade, e, portanto, esta é uma questão séria. E depois há também consequências imprevistas ou imprevisíveis do funcionamento destes programas. Por exemplo, há um robô, que é a Vera, que neste momento é usado já por várias empresas, para uma dúzia de empresas, para fazer selecionar currículos, selecionar os candidatos mais promissores, fazer entrevistas aos candidatos e recomendar aqueles que devem ser analisados numa fase posterior. Mas há ainda mais uma questão, professor, há ainda mais uma questão.
que tem a ver com o próprio efeito que é ter as máquinas a lidar connosco e aquilo que nós estamos a aprender com as máquinas, para além das máquinas aprenderem connosco, nós estamos a aprender com as máquinas, que é nós próprios estarmos a tornar mais obsessivos com a eficácia, há quem diga que estamos a desumanizar-nos em função das máquinas. A nossa maneira de estar e de ser está a mudar porque nós tornamos mais lógicos. Nós somos mais o Sr. Spock, cada vez mais o Sr. Spock, e menos o Capitão Kirk, que também é um tema que é caro ao professor Luís Muniz Pereira, que é um nome obrigatório em Portugal e não só, nesta área, da inteligência artificial e da programação em lógica. Ele tem inúmeros prémios e distinções nesta matéria. Ultimamente ele escreve sobre coisas como raciocínio computacional, teoria evolucionária dos jogos e a moral das máquinas, que é onde a gente já vai parar. E a sua declaração de intenções é? Muito obrigado por este convite, tenho imenso gosto em estar aqui. Eu não sei tudo, até sei o suficiente para perceber que sei muito menos. Ou seja, porque eu trabalho nesta área da ética das máquinas há 10 anos. Há 2 anos publiquei 2 livros, isto é para a Câmara. Um é Máquina Iluminada, que é, digamos, para o grande público, e este é Programming Machine Ethics, que é uma monografia técnica que, enfim, é só para especialistas desta área. Nós somos aqui todos da informática e das máquinas e vamos falar de filosofia e de moral, é isso? Sim, é inevitável. Nos 5 minutos que eu tenho para, enfim, fazer alguma espécie de síntese, gostava de dizer que o problema surge justamente, o problema da ética das máquinas surge porque elas são cada vez mais autónomas. E quando eu digo máquinas, estou a pensar em algoritmos em geral, não é necessariamente um robô mecânico, pode ser um bot, pode ser um software financeiro, por exemplo, que não está a comportar-se eticamente. Nós temos a ideia de que isto pode introduzir problemas graves de segurança. Porque enquanto que uma máquina que joga xadrez, ou Go, ou que resolve um problema por aprendizagem, mas já sabe qual é o objetivo, ou seja, o objetivo é comer mais peças ao adversário, se não o fizer é ganhar o jogo, afinal de contas, se não ganhar o jogo não é bom. Portanto, é possível medir, há uma maneira de medir a eficácia da estratégia. Na moral, não há uma maneira de medir o resultado, até porque há várias éticas humanas, digamos, há a ética kantiana, há a ética utilitarista. Há a completa falta de ética. Claro, isso é o problema, enfim, geral, de como conseguir cooperação quando há sempre uns que estão a tentar a apanhar umas boleias fáceis e não contribuir para a cooperação, mas beneficiar dela. Seja, por exemplo, da segurança social, ou seja, em qualquer outra circunstância de jogo. Portanto, a questão da autonomia, e é possível, digamos, as máquinas terem autonomia, mas deixo isso depois para a nossa conversa, e podia-se dizer que já há mecanismos maquinais autónomos que guiam aviões, guiam barcos, que asseguram, o programa é provado seguro que o foguetão vai de facto entrar em órbita. Ora, há técnicas de engenharia informática, de software, para provar que um programa está correto. Ninguém vai pôr um programa a guiar um avião sem se ter primeiro provado, assegurado a segurança desse software. Ora, se nós quisermos fazer software moral, ou seja, máquinas que já com a sua autonomia têm que tomar decisões, não existem sequer as técnicas informáticas para impor as chamadas condições de integridade, que são as coisas que não podem ser violadas. Estamos a falar de coisas como os carros autónomos. Se houver aqui o risco de um acidente, salvo o condutor ou salvo a pessoa que vai atravessar a passadeira? Bom, o problema é mais complexo que esse e, digamos, as técnicas de aprendizagem, o chamado deep learning, não são de todo adequados para os carros sem condutor, porque falta o contexto.
eles aprendem a guiar partindo do princípio que todos os outros estão a respeitar as regras do código da estrada. Ora, há casos já de acidentes em que justamente o carro autónomo não previu que podia haver alguém a atravessar-se porque o sinal estava a mudar. Eu posso depois elaborar este exemplo concreto, mas não teve a capacidade de olhar à frente para ver se havia um possível perigo. E a moral tem a ver com o olhar à frente, tem a ver com eu estou aqui, tenho que tomar uma decisão, esta decisão leva-me para este futuro, esta para aquele futuro, como é que eu meço a bondade desses futuros para poder escolher? E também é necessária a capacidade de olhar para o passado. Se eu soubesse o que sei hoje, não teria tomado aquela decisão de estudar isto ou de casar com aquela pessoa ou naquela altura. Já não posso emendar, mas posso ensinar outros com o que eu aprendi do meu passado. Portanto, também... Sou candidato a esse conhecimento. Está bem. Okay. Eu atualmente faço investigação em... tenho o meu paper mais recente é sobre o raciocínio contrafactual na máquina. Como é que se ensina a máquina a raciocinar desta forma? Se eu tivesse feito isto, teria sido melhor. Mas também queria chamar a atenção... Ensinar a máquina a aprender com os seus próprios erros. Sim. Dar-lhe a capacidade retrospectivamente, Isso é reflexão. Não, mas é sabendo o que sei hoje, o que é que eu teria feito diferente na altura, que na altura não podia fazer diferente, não sabia o que sei hoje. Isso é a máquina a refletir sobre os seus atos. No fundo, na informática é o debugging. Para quem é informático, no fundo, é afinal, sabendo agora que o resultado do programa foi este, eu sair e buscar o sítio onde está o erro. Deixa-me apresentar o professor Norberto Pires. Só gostava de dar mais um ponto que me parece bastante importante. É quando se fala em ética, não há uma ética da pessoa isolada. A ética é uma questão de populações. Claro que cada pessoa tem que fazer raciocínios éticos e eles têm que ser compatíveis com a ética, com a moral da população, que todos os outros seguem. A pessoa isolada numa ilha não precisa de ética se só lá está ele. Portanto, a ética tem este problema de estudar quais são as boas regras éticas para um conjunto para uma população. Pode ser uma população de robôs que estão em Marte, lá sozinhos, mas têm que cooperar enquanto população. Isto para chamar a atenção que a teoria dos jogos evolucionária, que é uma coisa que eu uso muito, que permite perceber se certas regras sociais são conducentes à cooperação ou não. Muito obrigado. Portanto, é esta dimensão populacional que normalmente falta nesta... Estou aqui a pensar que a ética do telemóvel da Huawei é capaz de ser diferente da ética do telemóvel da Samsung e seguramente de um telemóvel fabricado na Europa. Professor Norberto Pires, o que é que me falta aqui? O doutor em automação e robótica na Universidade de Coimbra, onde de resto é catedrático em robótica industrial. Portanto, são aqueles robôs mesmo, nada androides, nada humanos. Diretor da revista Robótica, que é a única especializada na matéria em Portugal, e também está no Conselho Nacional de Empreendedorismo e Inovação. E eu lembro-me de lhe ter perguntado naquela conversa que nós tivemos inicial, quando preparávamos este debate, se tinha medo dos robôs. E não tem. Lida com ele todos os dias. Não. Tem mais medo do software do que dos robôs? Não sei. Deixa-me contar, antes de começar esta conversa, é uma declaração de intenções. Acho que quando nós falamos em robôs, acho que todos nós temos um entendimento diferente do que é que isso é. E acho que faz sentido perceber, quando usamos essa palavra, do que é que estamos a falar. Muitas pessoas, se forem questionadas, darão exemplos completamente diferentes. A maioria delas darão exemplos de máquinas que são parecidas com humanos ou têm alguma função humana. E a definição que darão de um robô vem muito daquilo que viram em filmes de ficção científica, em qualquer coisa desse tipo. Os robôs hoje são basicamente... O que é que são? São nós queremos entidades... todos que a Alexa deixe de ser aquela caixinha. A Alexa não é isso, a Alexa é o software que está lá dentro. Mas todos queremos que a Alexa e o Google e a Siri deixem de ser aquela coisa escondida dentro de uma máquina e que passe a ser tem um aspecto mecânico. holograma com ar de anime. Tem uma imagem, mas na verdade hoje os robôs são entidades
que têm um hardware eletrónico, de certeza, mas podem não ter hardware mecânico. Podem não ter nenhuma estrutura mecânica. E têm software. E esse software tem basicamente 3 características. É software operativo, é software de desenvolvimento, usado por pessoas para desenvolver soluções, e é o software aplicativo, aquele que define as características do robô. E, portanto, muitos de nós associam ao robô um braço mecânico, aquelas pessoas, como disse, na automação industrial, tipicamente a maioria dos robôs que encontramos são braços, mas também robôs móveis que andam a transportar materiais e tal. Mas também podem associá-lo a um veículo, podem associá-lo a muitas outras coisas que têm uma componente mecânica. No entanto, a esmagadora maioria dos robôs que nós interatuamos todos os dias são pura e simplesmente módulos de software que residem numa plataforma eletrónica e estão embebidos na maioria dos sistemas, aí a palavra já é técnica, estão embebidos em sistemas embebidos que nós usamos diariamente, no nosso automóvel, na nossa casa, na empresa onde trabalhamos, que nos recomendam coisas, nos recomendam o caminho a seguir, qual é o trajeto entre o ponto A e o ponto B, nos ajudam a regular a nossa casa. Esse equipamento são robôs. E por isso a importância do software, a grande importância que o software hoje adquiriu nesta área. É importante também perceber que a robótica não é uma área do século XX. Não nasceu no século XX. Não é um produto do século XX. Nem é do nosso milénio. Os primeiros robôs apareceram antes do nosso milénio, antes da nossa era, terceiro século, quarto século antes de Cristo. E isto às vezes é um choque para as pessoas porque pensam que o Quarto século antes de Cristo. Sim, 300 e tal antes de Cristo. Eu estava a pensar Na no Grécia Pinóquio, mas Antiga, é um bocadinho mais Grécia cedo. Antiga, que é até uma coisa que nem deveria surpreender as pessoas. São mais na mitologia grega do que na realidade grega. Sim, mais exatamente. Mais na mitologia. Porque na realidade grega, existia na realidade grega, existia uma necessidade de mostrar, de ser, enfim, os robôs, a realização da robótica era mais contemplativa do que não se atribuía uma função real, uma utilidade, mas essa utilidade é atribuída pelos árabes, portanto, uns séculos depois, que pegaram nos desenvolvimentos dos gregos e lhe deram uma utilidade. Chegaram ao nosso tempo por iniciativa tradução para latim, dos árabes. E chegaram a desenvolvimento já dentro do nosso primeiro milénio. Estamos a falar de que tipo de coisas? Estamos a falar de Moinhos de água? Não, por exemplo, estamos a falar de máquinas que eram usadas para medir o tempo, por exemplo, na Grécia Antiga, com um movimento de água. Máquinas que eram usadas para equipamento sanitário. E formalmente isso já eram robôs. Aquilo robôs que nós tinham chamamos... um programa mecânico a executar. Não tinham um software, não existia eletrónica. A eletrónica é uma coisa do século XX, mas não existia software construído para a eletrónica, mas a máquina tinha uma sequência e desempenhava uma função. E havia uma interface com o utilizador, ele decidia o que queria. Por exemplo, as máquinas realizadas pelos árabes tinham, estamos a falar século III, tinham interface com o utilizador, a pessoa podia selecionar o que é que queria para lavar as mãos, por exemplo, há lavatórios de mãos muito interessantes, com válvulas de pé, que apareceram muito recentemente agora connosco, mas já existiam na altura, e a possibilidade de selecionar o volume de água a utilizar, o que é que queríamos fazer. Bom, mais tarde, estes desenvolvimentos conduziram a que outros grandes pensadores da nossa história comum se dedicassem à robótica. Muito pouca gente sabe, mas Leonardo da Vinci construiu um robô. Provavelmente depois teve problemas com ele, mas quis construir uma máquina que fosse capaz de representar um cavaleiro do século XV e quis fazê-lo dentro na casa de um dos seus clientes, a casa era um castelo, de um dos seus clientes, e construiu, desenhou e usou formas de fazer com que ele se mexesse. Estamos no século XV, não havia energia elétrica, não havia uma fonte permanente de energia, então ele fez desenvolvimentos. Todos sabem do carro que ele construiu como se fosse um relógio, como uma mola sob pressão, mecanismos de transmissão que não existiam, transmissão de movimento rotativo para movimento linear e vice-versa. Ele desenhou os mecanismos todos para poder construir um robô. Mais tarde, início do século XX, alguém disse, bom, ok, tudo isto é muito interessante, mas falta, é isso onde eu quero chegar, falta aqui um elemento de inteligência. Nikola Tesla, um dos grandes inventores de todos os tempos, conhecido por muitas outras coisas, na área do eletromagnetismo, achou que a robótica era uma coisa interessante, gostaria de o construir, mas faltava-lhe um elemento de inteligência. Para que um robô pudesse ser parecido com ele,
para que um robô pudesse executar funções como um humano, tinha que ter alguma inteligência. Ainda hoje não sabemos bem como é que funciona o cérebro. Naquela altura, estamos em 1905, mesmo ano em que Albert Einstein escreveu o seu famoso artigo, ele não tinha ainda uma fonte permanente de energia. Não havia eletricidade, digamos, permanentemente disponível. Já existia o conceito e tal, mas não estava muito disponível. Teve que inventar. O robô que nós hoje falamos é um robô que nasce depois de uma outra grande invenção, que deu origem à terceira revolução industrial, que foi o transistor de silício. Foi nessa altura, estamos na década de 50, meados da década de 50, que aparece o transistor de silício e com isso os computadores, e com isso os sensores, e com isso aparece o software, com necessidade de programar esses computadores, e depois os robôs e todo o boom que aconteceu até hoje. Eu quero chegar só à necessidade de regular. Mas não houve o grande boom que há hoje sobre robótica, porque é que hoje toda a gente fala de robótica e não falava naquela altura. Então eles estavam a nascer. Aliás, o boom da robótica acontece na década de 90. Os primeiros robôs aparecem em 1970. Os cãezinhos japoneses, estamos a falar numa altura em que, na década de 90, se generalizou outra coisa que é importante para esta história da robótica, que é a comunicação. Na década de 90, generaliza-se a internet, as comunicações móveis, e aparece um conceito novo que, digamos, nos preocupou na altura, nós todos vivemos naquela altura, que foi o conceito da globalização. Passamos a ter a necessidade de competir, e tínhamos essa emergência, por todo lado do mundo. A globalização obrigou a transformações produtivas. De um momento para o outro, passou a ser muito mais barato produzir com robôs do que produzir com mão de obra humana ou máquinas específicas. Máquinas construídas para fazer um produto especificamente. Chama-se isso automação dedicada. E foi o facto da robótica ser mais rentável por produto, por unidade de produto, do que a transformação, do que o trabalho humano e as máquinas dedicadas, que a robótica teve o boom que teve. E estamos na emergência da quarta revolução industrial, ou já dentro dela. Acho que as pessoas se deviam perguntar por que razão, se não houve nenhuma alteração desde 1990, enfim, década de 90 até hoje, continuamos a ter os mesmos mecanismos de comunicação, os sistemas embebidos, o software não mudou grande coisa em termos de conceitos. Porquê é que está toda a gente preocupada com a emergência dos robôs? Porquê é que há aqui um problema com a robótica, se existir? Que talvez seja a pergunta desta sessão. Porquê é que de um momento para o outro está toda a gente preocupada com novas entidades, com a necessidade de introduzir ética? Porque lidamos com isso tudo todos os dias, porque agora pegamos no Facebook e percebemos que há ali uma máquina a escolher o que é que a gente lê e o que é que de nós é publicado. Está bem, mas nada de novo aconteceu. Na quarta revolução industrial, ela baseia-se em quê? Aquilo que as pessoas sabem ou conhecem como, enfim, a indústria 4.0. Há dois conceitos base. O primeiro conceito é a internet das coisas, portanto, a capacidade dos sistemas embebidos, que são os robôs, enfim, mais... Está tudo interligado, está tudo online. Capacidade de se interligarem e, digamos, o facto de nós pressionarmos a indústria, tudo, para se digitalizar. Mas isto não é nada de novo. A pressão para a digitalização e a utilização de mecanismos de comunicação entre máquinas não é um conceito novo. Portanto, porquê de um momento para o outro nasceu a quarta revolução? Em minha opinião, o que neste momento está por trás de toda esta discussão é o facto de, ao digitalizarmos tudo, e o facto de termos máquinas interligadas, elas são capazes, passarão a ser capazes, têm a possibilidade de pegar num desenho de algo e o produzir. Aquilo que transforma este tempo que temos hoje é a possibilidade de imprimirmos peças, imprimirmos tudo. As pessoas não viram ainda porque andamos a imprimir plástico, mas estamos na emergência de máquinas que imprimem metal, com precisão elevada. Ainda já conseguimos fazer com algumas décimas de milímetro, mas um dia estaremos na mesma precisão das máquinas de ferramentas. Nessa altura, teremos robôs com a capacidade de pegar nos seus próprios desenhos e produzir-se a si próprios. E melhorá-los. E também, obviamente, se eles tiverem inteligência, serão capazes de usar os seus próprios desenhos, mudarem, ou então projetar um novo e produzir outro robô. É essa emergência que leva à necessidade de ética. A ética está colocada aqui, em minha opinião. É quando nós criamos máquinas, entidades, que são capazes de se produzir a si próprias e até se reinventar, temos um problema ético.
E esse problema ético é como é que, penso eu que será a razão desta discussão, é como é que o vamos resolver. Porque estamos perante uma entidade nova. E a emergência de uma entidade nova. Como é que o vamos fazer? Vamos limitá-lo com as regras da Asimov, que dizem o robô não pode fazer mal a humanos, tem que obedecer e basicamente tem que proteger a humanidade. Isso já não se aplica. Das duas uma, ou criamos coisas iguais a nós próprios e, portanto, estamos a criar máquinas que, enfim, não terão grande interesse, ou vamos permitir que elas tenham algum tipo de liberdade e provavelmente vamos sujeitá-las às mesmas regras que nós nos sujeitamos a nós próprios. E termina aqui É aquela questão da pessoa que está doente em casa e que há uma máquina que está a funcionar como curadora e que tem de decidir se está na altura de lhe dar mais daquele medicamento, prevenindo a dor, por exemplo, ou se está na altura de lhe recusar mais uma dose e o reenviar para o hospital, sabendo que ele pode morrer nesse entretanto. É uma questão moral, é uma questão de ética. E está perto da ideia do carro que tem que conduzir sozinho e que tem que escolher se mata um, se mata outro. O que está por trás o Asimov não tinha previsto isto. O Asimov era muito simples. Por trás do raciocínio é o medo. É o medo que a gente tem de um raciocínio demasiado lógico que não tenha valores humanos. Mas eu relembro, e era isso com isso que eu queria terminar, que talvez a entidade mais temida da natureza se chama homem. Mais temida de todas. Que fez as maiores barbaridades no planeta em que vive. Aliás, nós estamos a ver as consequências. A verdade é que fomos capazes de ir aprendendo. A forma de regular as máquinas, na minha opinião, esta nova entidade, é de aplicar aquilo que a gente fez. Aplicar o que fizemos bem e, obviamente, não aplicar o que fizemos mal. Mas que é a capacidade de aprender e a capacidade de nos autorregularmos. Isso talvez seja vocês querem leis para resolver esse problema. Querem regular. Sim. Posso só fazer um comentário aqui? Eu acho que esta questão do 3D printing, portanto, a possibilidade de imprimir, é uma tecnologia nova, mas não é seguramente a única coisa que mudou. Mudou muita coisa nos últimos 20 anos. Portanto, neste momento, nós temos computadores muito mais rápidos e capazes de treinar, tanto que não existiam simplesmente há 20 anos. Não era suficiente. Nós, neste momento, para treinar estes sistemas realmente inteligentes com Deep Learning, precisamos dos computadores poderosos atuais. Existem muitos dados que não existiam na altura. Agora existem milhões e milhões de fotografias que permitem treinar estes sistemas. Então, isto é um fator. E existem também novos algoritmos. O telemóvel que lhe mostrei há bocadinho tem, sem precisar de estar ligado à cloud, à rede, tem 200 mil imagens guardadas lá dentro para saber o que é um gatinho, o que é um cãozinho. Só para terem uma ideia, um telemóvel que fosse feito com válvulas eletrónicas, os primeiros computadores foram feitos com válvulas eletrónicas, um telemóvel que fosse feito com válvulas eletrónicas era do tamanho do estádio do Benfica. Não é? Boa escolha. E, portanto, isto dá-nos uma ideia da capacidade, da concentração de poder computacional que neste momento existe em qualquer sítio. Isto, obviamente, junta-se a outras tecnologias, nomeadamente 3D printing e outras, para tornar a questão, mas eu pessoalmente acho que as questões morais até se colocam mesmo que não houvesse robôs físicos, mesmo que só houvesse sistemas a correr na internet. Foi o professor que me falou, o professor Adelino, foi o professor que me falou naquela conferência que nós tivemos, nesta desumanização que nos está a ser induzida por este relacionamento com as máquinas. E é um tema caro também ao professor Luís Muniz Pereira. Esta ideia de que nós estamos a ficar engavetados em bolhas sociais e nos estamos a autolimitar. Nós vemos sempre mais do mesmo, temos cada vez mais contacto com a nossa própria ética e somos cada vez menos permeáveis estamos a ficar menos globais, na verdade. Essa é uma questão complexa e sobre a qual também há várias opiniões, mas a opinião mais comum é que, de facto, a capacidade que estes sistemas têm de dirigir as notícias que nos chegam, não é? E basicamente quer o Facebook, quer o Google, quer qualquer sistema dirigido permite que nós sejamos expostos essencialmente àquelas coisas com as quais concordamos, fecha um pouco a nossa visão. De antes, quando se liam os jornais, não é? Coisa que se faz cada vez menos, a pessoa lia de tudo. Podia escolher um jornal mais da sua vertente política, mas apesar de tudo lia tudo. Neste momento, os sistemas têm a capacidade de só apresentar aquelas coisas que são exatamente aquelas em que nós acreditamos, o que de facto pode criar bolhas na sociedade. Há opiniões contrárias a isto, e há pessoas que dizem mesmo com estas bolhas, neste momento as pessoas são expostas a mais informação do que nunca, e mais variada, mas
Eu pessoalmente acredito que de facto esta capacidade dos sistemas para personalizar a informação que recebemos é um risco grande, porque grandes franjas da população só são sujeitos àquilo em que já acreditam e, portanto, tornam-se menos abertos a ideias diferentes. E esse é de facto um risco, e esse é um risco óbvio de uma coisa que não tem nada a ver com robôs, tem só a ver com sistemas de inteligência artificial a correr nos Não é que nós computadores. começámos com a Amazon a dizer-nos: se você gosta disto, é capaz de gostar disto também. Eu gostava de E a acrescentar servirem-nos aqui mais do uma- mesmo. E passámos rapidamente para as máquinas a darem-nos ordens, como acontece com os sistemas de segurança. É que já não é, se você tem esta porta fechada, é capaz de ter a outra também. A outra ficou fechada e pronto. Sim, haverá robôs que a dada altura vão ser seguranças, quer sei Já lá, em são. centros comerciais, e robôs de diferentes fabricantes. E, portanto, pergunta-se como é que eles vão colaborar na segurança se não estão a seguir as mesmas regras. E, claro, haverá os robôs que estão a defender os tais 1% dos mais ricos do mundo, e por aí fora em várias castas para o caminho. Era aí que eu queria chegar com a história da Huawei e da Samsung há pouco. Mas eu gostava é de que a ver um ética da pouco, Huawei é completamente diferente da ética da Samsung, que é completamente diferente da do iPhone, que é estes fabricantes todos de inteligência artificial não têm todos a mesma filosofia, a mesma atitude perante a vida. Na China, os direitos de autor são uma coisa radicalmente diferente daquilo que se passa no Ocidente. Para irmos só por aí. Diga, professor. Bem, eu gostava de dizer que a procissão ainda vai no adro, digamos assim, porque aquilo que hoje em dia se fala que é a inteligência artificial é uma área minúscula que tem a ver com percepção de padrões, reconhecer padrões, talvez, é claro, em grandes massas de dados, com grandes velocidades, mas é uma coisa, digamos, do nível de mais baixo do sistema nervoso, se quisermos comparar connosco. Quer dizer, os níveis mais altos de raciocínio, de criar hipóteses, de acrescentar novas regras morais, esse ainda vem aí e são muito mais. O problema, digamos assim, da moral atual é estarmos a dar demasiado poder a programas simplistas. Esse é que é o grande problema, porque como só se fala nisso, nessas grandes aplicações que têm interesses financeiros e são muito importantes nas aplicações que têm, mas não são de modo nenhum propícias a lidar com problemas morais, como eu já disse há bocado. E, por outro lado, como é que nós vamos lidar com problemas morais se nós próprios não sabemos lidar com eles? E também já referi que temos várias escolas éticas, referi aqui o kantismo, com regras rígidas, o Hume, com o utilitarismo, o Aristóteles, com valores, o contractualismo do Scanlon ou do Parfit, quer dizer, há não sei quantas escolas e, na verdade, as pessoas, quando usam uma ética, usam uma combinação de regras éticas de várias escolas filosóficas. Aqui há uns anos dizia-se que as ideologias tinham ficado esquecidas. Entretanto, descobrimos que nunca mais tínhamos filosofado, ou tínhamos deixado de lado a filosofia. E também queria só acrescentar um último ponto, porque acho que esta discussão merece ver numa dimensão mais vasta. Ou seja, um dos grandes problemas é a chamada AI Race, a corrida de inteligência artificial. Quer dizer, há agora uma corrida, estes querem desenvolver estes produtos, este software, estes querem chegar lá primeiro, e para chegar lá primeiro vão descurar as condições de segurança do seu software. Eu até estou, neste momento, começou 1 de setembro um projeto para o Future of Life Institute, que é justamente como é que, com teoria dos jogos, que é aquilo que foi usado também na corrida nuclear, como é que vamos evitar que o mundo desapareça numa guerra nuclear. Aqui há o problema da guerra, da corrida da inteligência artificial. E, portanto, como é que nós vamos fazer com que haja cooperação, ganhando todos, trocando opiniões, maneiras de fazer, ao invés de cada um estar por seu lado, egoisticamente, com os riscos que isso cria. Como é que se vai resolver isto? Vamos dar mais horas de filosofia nas escolas às Deixa-me só pessoas? fazer um comentário Não, aqui, tem a ver com isto. Portanto, as três leis da robótica, que são 3 ideias que vieram
do Asimov, em 1942, são uma coisa muito simplista, não é? Diz um robô não pode matar um ser humano, nem pode deixar que um ser humano seja morto. Aquilo não funciona, obviamente, porque um robô não tem sítio para escrever aquelas regras, quer dizer, não há algures no código de um robô nenhum sítio para escrever aquelas regras. Um carro autónomo... Pode existir. Não pode, porque o código é demasiado complexo. Nós nunca vamos compreender o código de um robô que tenha essa potencial. Não há sítio lá para escrever isso. Este Future of Life Institute, que é um instituto que foi criado por pessoas que têm preocupação com o futuro da inteligência artificial, aqui em 2017, salvo erro, fizeram uma reunião e saíram com os 23 princípios, de Asilomar Principles. E se vir os 23 princípios, percebe que o problema é muito complicado, porque quando alguém precisa de 23 princípios para explicar o que é que a inteligência artificial precisa ou não precisa de fazer e de ter cuidado, percebe-se que é um problema muito complexo. Porquê? Porque estes temas são imensamente complexos. Nós não vamos perceber, por exemplo, o sistema o software de um carro autónomo. O software de um carro autónomo é uma coisa tão complexa que ninguém vai perceber aquilo. Daí que haja algumas preocupações muito genuínas, a meu ver, com os comportamentos destes agentes em situações que nunca foram testadas antes. Por exemplo, onde alguém não respeita... Complementar o que disseste rapidamente, que estes mais 23 princípios a Zilomar, que é na Califórnia, foram há 2 semanas aprovados pelo Estado da Exatamente. Califórnia, onde está o Silicon Valley, com princípios que vão ter que ser seguidos naquele Estado. Deixa-me só fazer uma pergunta. Se alguém vir uns óculos escuros graduados na relva, não os pise, está bem? Guarda aí que eu depois... Aqui há um ano, eu queria ir muito depressa para a questão da ética. Aqui há um ano, lembro-me de ter sido colocado online um bot, a ideia era fazer ali uma experiência de deep learning e o bot estava a conviver com as pessoas e deveria aprender com isso. Em apenas 48 horas o bot foi transformado numa entidade xenófoba, racista, white trash, e teve de ser tirado online. A minha questão aqui e é precisamente a que o professor Luís Muniz Pereira já levantou aqui várias vezes, como é que a gente vai ensinar os robôs se nós não nos conseguimos ensinar a nós próprios? Nós não somos fiáveis que chegue para andar a educar robôs. E o professor já disse várias vezes que a inteligência artificial tem a capacidade para distorcer completamente a percepção que a sociedade que nós temos de nós próprios. E isto são os algoritmos dos Facebooks e dos Instagrams e dos Twitters e por aí fora. Como é que a gente vai fazer isto? O Norberto achava que sim, que se calhar isto passa por dar mais aulas de civismo. Temos que fazer os humanos melhores antes de nos atrevermos a fazer robôs? Há bocadinho estávamos a falar em raciocínio crítico, pensamento crítico, isso ser, de alguma maneira, também uma matéria, não até ao nível básico, mas até ao nível de mestrado e até de doutoramento. Quase ninguém tem aulas de raciocínio crítico. É muito pouco comum. De forma a que, quando estamos a realizar, e muitos de nós implementam coisas, realizam coisas que não existiam no passado e realizam coisas novas, coloquem estes aspectos que têm a ver com a ética, com a moral, que têm a ver com a capacidade de tomar decisões. Ainda hoje, já hoje, construímos máquinas que tomam decisões em ambientes produtivos, mas também no ambiente financeiro, no aconselhamento, na capacidade de aconselhar humanos a tomar decisões também, não é? Portanto, apoio à decisão. E nós concebemos esses sistemas sem muito nos preocuparmos como é que eles vão evoluir e, claramente, como é que eles tomam eles próprios decisões. E qual é a capacidade que têm para o fazer. Então, mas como é que se ensina moral a uma máquina? Não se ensina muito, quer dizer, é por experiência. Como é que nós se programa aprendemos? moral? Nós não acho Isso que é não ótimo possível. para saber o que é que faço com o meu filho. O que nós temos que fazer é alguma experiência. Por exemplo, não é? Como é que nós ensinamos moral aos seres humanos? Por exemplo, eles aprendem por exemplo. Com experiência. Portanto, é com experiência. É possível. Agora, é difícil escrever em software. Portanto, isto, como eu disse, os sistemas do futuro vão ser esmagadoramente baseados em machine learning, em aprendizagem. Portanto, vão aprender a desempenhar as suas funções e também têm de aprender a tomar as decisões éticas e morais adequadas. Eu devo dizer que, na verdade, eu escrevi este livro que se chama mesmo Programming Machine Ethics. E é programar, de facto, computadores para resolver problemas morais. Quais? Aqueles que eu fui buscar à prateleira, que a filosofia diz. Há este problema do trolley problem, há aquele problema de guerra, dando-lhe exemplos, mas no fundo é dando portanto, exemplos. se nós não começamos com esses exemplos clássicos da filosofia e não conseguimos resolver,
e já conseguimos, neste livro nós resolvemos, e até misturamos várias morais, é a base para depois ir sucessivamente complexificando problemas cada vez mais difíceis. Mas a moral, como vocês diziam há pouco, a moral não é igual. A moral de um norte-americano não é igual à de um latino-americano, nem de um mediterrâneo, que não é igual à de um chinês, que não é igual à de um iraniano. Portanto, o que eu fiz Há foi tudo perante a vida, o que fazer em determinada altura. O que eu fiz foi um toolkit, diz, você tem estes vários problemas morais e eu ofereço estas ferramentas e você junta-as para implementar em programa a sua moral. O professor e já ouvi o professor Norberto fazer o mesmo, defendem legislação férrea e intergovernamental em cima de tudo o que seja inteligência artificial. Eu, pessoalmente, sou muito cético relativamente às legislações. Não é por acaso que o Google não é europeu. Talvez porque não tem a margem de manobra legal, não há na Europa a margem de manobra legal que existe, por exemplo, nos Estados Unidos. Há uma série de entraves ao crescimento, não há ali a liberdade suficiente. Mas é por aí que passa, é legislar? Passa por legislar, e vários países já têm, o Parlamento Britânico já legislou, a Alemanha já legislou, e faz sentido que seja ao nível das instituições que têm o poder... Que tipo de leis é que vocês querem impor aos fabricantes? Não, e digo vocês porque o professor faz parte de uma série de entidades ligadas ao desenvolvimento da inteligência artificial. A Comissão Europeia estabeleceu um grupo de peritos, salvo erro de 42 peritos, para aí em junho, que lá para novembro vão propor leis da Asimov. São as leis da Asimov. Sim, mas leis mais Asimov atualizadas, digamos, à problemática vista pelo lado sociológico, pelo lado político, pelo lado da cooperação internacional, quer dizer, todas essas vertentes são importantes. Ainda estamos no princípio. Agora, temos que, apesar da ética, digamos, geral para máquinas esteja muito longe, quanto mais depressa começarmos, melhor. E temos que começar com a investigação, com pôr as pessoas a pensar, a fazer experiências, a programar. Mas já existem. Uma das maneiras de começar é começar pelas atividades que já têm um regulamento. Seja um regulamento de um hospital, que claro, tem regras, seja um regulamento das leis da guerra, e é as leis do chamado de entrarem, de interacionar com o inimigo, as laws of engagement, chamadas, são leis que estão das mais bem definidas e aceitas por todo o mundo, subscritos. Infelizmente é assim. Tanto que assim... Mas quando são drones é um bocadinho à parte. Não, os drones os drones atualmente já são chamados laws lethal, autonomous, weapons of war. E, portanto, já existem e são de facto autónomos. Eu agora podia discutir aqui o que é, como é que se define a autonomia, claro, mas na verdade há movimentos internacionais de cientistas a dizer nós nunca colaboraremos em fazer a investigação para isso. Eu assinei isso e está assinado por peritos internacionais. E, portanto, as Nações Unidas têm vindo a discutir esse assunto, se tal como outras armas de guerra químicas e não só, foram proscritas, se estas também não devem ser proscritas. Agora, o problema é, nós deixamos de fazer essas inteligências artificiais capazes de atacar o adversário. Mas se o adversário as desenvolver, nós não podemos estar parados. Portanto, é sempre o problema, digamos, de como conseguir um consenso e garantir que ele é observado, claro. Isso, portanto, há uma discussão mundial em curso sobre isso, as coisas não estão paradas. Aquilo que temos assistido, nomeadamente nos drones de guerra, é quando falha alguma coisa, nomeadamente quando morrem mais civis do que estava previsto, a desculpa é de que foi a máquina. O professor que lida normalmente com o Norberto, que lida normalmente com não lido com drones. Com a robótica industrial, com drones não, mas com robótica industrial.
Quem é que é responsabilizado quando a máquina falha? Deve haver A responsabilização. Isso está certificação em previsto. robótica industrial é muito apertada. Portanto, um robô não é colocado em serviço sem ter uma certificação de segurança que está perfeitamente definida portanto, sem estar certificado. Hoje em dia, ainda, a maioria dos robôs que estão na indústria são robôs que estão isolados dos operadores. É quase um jardim zoológico, uma fábrica, não é? Os robôs estão dentro de jaulas. Estes desenvolvimentos recentes criaram uma nova forma de robôs. São os robôs que têm a capacidade, de forma segura, de interactuar com humanos. São chamados robôs colaborativos. E eles começaram a entrar agora na indústria. São robôs que têm a capacidade de não fazer mal, isto é, porque têm, enfim, não querem entrar em problemas técnicos, medem as forças, medem os momentos e medem a velocidade. Há um conjunto de regulamentação que permite que se construa uma solução sem jaula, digamos assim, sem rede à volta. E isso permite que a robótica se aproxime um bocadinho mais das pessoas e haja um trabalho colaborativo. O robô já interatua com o ser humano e, portanto, realiza-se uma tarefa em cooperação, como se fosse um trabalhador humano. Portanto, entre uma máquina e um homem, como se fossem dois seres humanos. Isso quer dizer, aparece agora em quantidade na indústria, mas há muito que se desenvolvia. Estes mecanismos de aprendizagem, por experiência, são essencialmente tarefas de robôs colaborativos, que não vêm pré-programados, portanto, tem um conjunto de programação base, mas o operador ensina-lhe a tarefa mostrando como é que ela se faz. Executando a Quando primeira há falhas, vez. quem é que é responsabilizado? No caso da indústria, é o fabricante. Depende. Pode ser um problema de procedimento. Várias das coisas É uma que questão recorrente nos carros já autónomos, aconteceu por exemplo. com sistemas Quem meus, é já que vai acon- ser já responsabilizado aconteceu com quando sistemas o meus. carro atropelar alguém? Por exemplo, dando um exemplo da indústria que é mais do que, talvez mais visível. Já aconteceu com sistemas meus haver acidentes. Mas isso normalmente acontece porque alguém violou uma regra de segurança. Nunca vi um caso em que o acidente, que às vezes até mortal, resultasse de algo que foi mal feito. Resulta porque As o operador, máquinas para têm sempre- simplificar... Não é. É que a certificação é muito apertada. Normalmente, para simplificar, cortam mecanismos de segurança ou introduzem facilitismo e depois acontece um acidente, não é? Habituam-se demasiado ao robô. Esta coisa da robótica tem uma coisa interessante, é que há uma empatia muito rápida entre um homem e uma máquina. A empatia é quase imediata. E as pessoas habituam-se a essa máquina e associam-lhe uma inteligência acima da média. Mas isso Confiam nela. como acontece com os carros e com as motas. Com carros, com as motas e com as outras coisas. Mas uma máquina que pode ser letal, habituam-se muito a ela e, portanto, confiam nela. Acham que... Eu lembro uma vez que estava a instalar um sistema desses na indústria de vidro, aqui perto, em Santiria da Azóia, e aconteceu um acidente e o operador dizia: então, mas como é que isto aconteceu? Então, ele não me viu. E não viu que eu ia fazer isto. A empatia, aquilo que associam à máquina é de alguma percepção acima da média do que está a acontecer e, para além disso, uma inteligência acima da média. E isto é paradigmático porque aquilo basicamente é uma máquina elétrica, não é? Programada, enfim. Há bocado fez uma pergunta que ainda não teve resposta, legisla-se. E eu, na minha intervenção, e vou só dizer uma frase, tem que ser legislado pelas entidades competentes, pelos governos, pelas entidades internacionais de standards que vão impor. Nós temos que ter uma Comissão Nacional de Ética e Inteligência Artificial, tal como temos E as a Comissão de preocupações Bioética. dessas legislação serão quais? É participar na discussão internacional e Portugal ter uma voz em todos os fóruns onde isto está atualmente a ser Voz não tem, discutido. porque para já tudo que são robôs a gente só fala com eles em brasileiro e em inglês. Não, temos Não voz tem porque temos um membro nesses fóruns, na Comissão Europeia, nas comissões internacionais de standards, quem vai definir em pormenor o que é que tem de ser obedecido e quais são... Sim, no final existirá um standard. No final tem que haver um standard e tem que ser standard vai ser aprovado melhorado. internacionalmente. Isso depende dos governos entrarem E em depois acordo. haverá, como há uns tipos que atalharam caminho no robô industrial, haverá certamente quem vai estar a desenvolver, à margem disto tudo, outro tipo de inteligências artificiais
porque o hacking e o trolling vão existir também nesta área. Pois, mas isso, desculpe só, isso coloca um problema Professor, muito concorda, sério. Arlindo, concorda com... Não, assim, eu acho que a situação é um bocadinho mais, varia um bocadinho quando estamos a falar de robôs industriais. Aí, por exemplo, o robô industrial que trabalha num ambiente controlado, aí até acho que há um sítio para impor regras muito fixas. Por exemplo, as 3 leis da robótica é relativamente fácil, porque não pode fazer força mais que X, não pode uma velocidade superior a não sei quanto. Portanto, num ambiente muito controlado e num sistema perfeitamente definido, não é muito difícil fazer isto, tal como aqui também o professor Luís Pereira estava a dizer. Agora, o problema é que nós vamos ter sistemas destes que interagem em ambientes muito menos controlados. Por exemplo, o caso de um carro autónomo que atropelou uma pessoa que estava a atravessar uma estrada às escuras em Austin, foi no Arizona, acho eu, é um caso paradigmático. Portanto, o carro identificou que com alguma probabilidade estava uma pessoa à frente, a probabilidade não era assim muito alta, porque as condições de luz eram muito difusas, e a probabilidade era tão baixa que o carro decidiu não parar. Não é? Mas identificou que havia alguma probabilidade de estar uma pessoa à frente. Portanto, alguém definiu aquela probabilidade. Se for abaixo de 1%, não traves, e a razão é que se o carro travar sempre que aquilo aconteceu, estava sempre a travar. Portanto, era incómodo, estava sempre a travar. Portanto, aqui, isto não é preto ou branco. Quer dizer, qual é o valor certo que o carro deve travar quando achar que há uma probabilidade de ver uma pessoa? É 1%? É 0,1%? É 0%? 0 não pode ser, porque portanto, não há certezas absolutas. E, portanto, em ambientes reais, eu concordo que a legislação deve existir, os princípios devem existir, e acho que até os princípios de asilo ao mar estão bem pensados para isso. Agora, depois temos aqui um problema complicado, que é a tradução disto para a engenharia vai ser complexa, porque estes sistemas vão ser muito complexos. Também não há carros, os aviões também falham às vezes, também há legislação para os aviões, muito raramente eles falham. Esperemos São que sistemas que cada vez mais vão ser desenhados pelas próprias máquinas, não é? Sim, as máquinas vão contribuir para desenhar, e já agora são. Quer dizer, os circuitos integrados, os processadores são desenhados por algoritmos, em muitos casos. Portanto, isto já existe. Aquele caso, que neste momento ainda é ficção científica, mas que é uma experiência filosófica interessante, que é se vamos ter sistemas, ou robôs se quiserem, mas sistemas que conseguem projetar a próxima geração deles mesmos. Métodos de aprendizagem automática que conseguem desenhar os próximos métodos de aprendizagem automática. Isto leva a um conceito que é filosoficamente interessante, não sei se na realidade 42. pode acontecer ou não, Que é o 42, como... que é um sistema que vai sempre projetando o próximo e que a páginas tantas consegue obter sistemas que são mais inteligentes, não só que os primeiros sistemas, mas mesmo, eventualmente, com o ser humano. A ideia da explosão de inteligência que o Irving John Good escreveu em 1960 e qualquer coisa. E que outras pessoas também já abordaram. Portanto, isto é interessante. Agora, legislação será suficiente para isto? Não sei, mas é importante que exista, não é? Porque depois de existir legislação, temos pelo menos guidelines do que fazer. E, por exemplo, os princípios de asilo ao mar têm lá regras bastante claras sobre a investigação em sistemas deste tipo que projetem os próximos sistemas. Portanto, estes princípios guiam-nos na investigação em ciência artificial. Será ou não suficiente? É uma boa pergunta que eu não sei responder, porque aqui, ao contrário da energia das bombas atómicas ou dos aviões, qualquer pessoa na sua garagem com o seu computador pode fazer investigação em ciência artificial. Não é a mesma coisa que fazer uma bomba atómica, que também se faz, mas é mais difícil. E, portanto, não é trivial controlar isto, mesmo que haja legislação, mesmo que haja princípios, mesmo que haja tudo. E agora, só uma nota muito rápida. Há também uma filosofia muito diferente, e há duas grandes correntes na inteligência artificial, que é a ideia simbólica, de que a inteligência vem da manipulação de símbolos, e a abordagem subsimbólica, baseada. E estas duas também têm coisas diferentes, porque se pensarmos na aprendizagem simbólica, é mais fácil colocar regras explícitas, e aqui o professor Luís Ministro Pereira tem um grande trabalho feito nesta área. Em tudo o que é a inteligência artificial subsimbólica é muito mais complexo, porque não existem estes símbolos a ser manipulados, são outros tipos de estruturas matemáticas. A coisa que mais me agrada em todos estes conceitos é o facto das máquinas nos estarem a obrigar a repensar até a maneira como nós nos vemos, nós humanos, a nós próprios. E esta redescoberta da necessidade da filosofia foi dos fenómenos mais curiosos a que eu tenho assistido nisto da inteligência artificial. Eu gostava de abrir agora, nós temos um tempinho para o público, há por aí algures um microfone. Nós vamos ter que tentar fazer isto nos próximos 20 minutos. Se tiverem as vossas perguntas, vamos fazer o favor. Se calhar aceitávamos já esta, depois logo a seguir fazemos aqueles dois ali que estão próximos. Por favor.
Boa tarde, Susana Carvalho, sou publicitária. Duas perguntas, uma de resposta mais rápida que outra, julgo. Vislumbram algures no tempo podermos vir a ter um robô ou uma robô com a função de Procuradora-Geral da República? Segunda, um pouco mais das ciências naturais. O professor Norberto Pires falou que, em teoria, com a IoT, com o 3D, é possível imprimir quase tudo. Nós sabemos hoje que o nosso planeta, enquanto não descobrimos outro, já está na chamada depleção de recursos, e com o aumento da população ainda vamos ter, provavelmente, tanto o planeta não se consegue regenerar à medida em que nós esgotamos os recursos. Acha, em teoria, que é possível, através desta tecnologia e outras semelhantes, podermos reproduzir mais recursos, como o metal e todos os outros minérios que falou? Muito obrigada. Estamos ali. Norberto, se quiser já responder a esta questão aqui dos recursos. Não sei. Não faço ideia. Nós, neste momento, não faço a menor ideia. Isto é, não consigo nem sequer antecipar. Neste momento, nós estamos num ponto, em impressão 3D, a capacidade de imprimir, enfim, qualquer tipo de peça, se forem materiais estilo plástico e tal, materiais metálicos, ligas metálicas, estamos numa fase não aceitável ainda sequer. Começam a aparecer soluções que permitem com algum grau de precisão. No entanto, há um investimento fortíssimo na área, talvez das áreas que são a mistura tecnológica da engenharia mecânica com a engenharia informática, talvez aquelas em que há um investimento mais forte, e eu estimo que, e com o envolvimento de grandes fabricantes de coisas que usam metal, tudo tem a ver com transportes, que sejam eles rodoviários, quer sejam aviões e outros tipos de transporte desse tipo, e, portanto, a impressão com elevada precisão estará disponível muito em breve, e isso abre um mundo de novas possibilidades. O Sr. Luís Muniz Pereira acha que podemos ter uma Procuradora-Geral da República feita por inteligência artificial, não humana, ou cargos deste género poderão ser substituídos por máquinas ou por algoritmos em breve? Quer dizer, no dia em que formos todos robôs, e já somos em grande parte, faz sentido que o PGR seja um robô. Sim. Não, eu acho que a pergunta é mais geral. Acho que a pergunta é se, por exemplo, profissões legais, como um juiz, ou sim, podem ou não ser desempenhados por robôs. E lógica, realmente já há experiências neste sentido. Já há trabalhos para isto, há artigos publicados e há experiências neste sentido. E as experiências demonstram que estes sistemas conseguem ser mais objetivos na aplicação da legislação. Por exemplo, a decidirem ou não se uma pessoa tem, em inglês diz parole, que é ser... Portanto, são mais objetivos na aplicação da legislação do que os próprios seres humanos, mas, como era de esperar, são menos flexíveis a considerar situações que apareceram poucas vezes no histórico. Não é? E, portanto, eu acho que, a minha resposta, eu acho que o que é mais razoável neste momento é uma combinação de um sistema inteligente que, digamos, analisa o histórico e propõe uma solução, e depois há uma pessoa que toma a decisão final com base no que lhe é apresentado. E esta combinação tem provavelmente o melhor de dois mundos, porque nenhum procurador ou juiz consegue, de facto, ter a perspectiva histórica e de casos anteriores que um sistema destes tem, pode aceder a milhões de casos anteriores se for o caso desses. Por outro lado, nenhum sistema destes tem neste momento a maturidade e a flexibilidade e a profundidade de compreensão dos casos que um ser humano tem. E estou convencido que no futuro vamos ter da mesma maneira que agora também temos auxiliares para outras profissões, vamos ter auxiliares para várias áreas da profissão legal. Eu gostava de acrescentar, e de ser mais realista, atualmente já existe nos Estados Unidos um sistema usado diariamente pelos juízes, que é para decidir se um dado prisioneiro vai ter liberdade condicional ou não. E é provado que toma melhores decisões do que os juízes, que às vezes comeram muito ao almoço e estão obnubilados e tal. E que variam antes do almoço e depois do almoço. É verdade. Isto foi estudado. Os juízes depois do almoço são muito mais lenientes, muito mais simpáticos do que antes do almoço. Isto está estudado. E também, neste momento, na Austrália há sistemas que façam dado caso, vão buscar a legislação adequada a esse caso.
e poupam muito trabalho aos advogados, mas também, digamos, substituem muitos assistentes de advogados. No meu caso, no jornalismo, há máquinas que já escrevem artigos, nomeadamente em tudo o que tem a ver com Big Data relacionado com a economia, sozinhas. Basicamente, o artigo fica correto do princípio ao fim. Em inglês, felizmente, ainda só em inglês. Havia ali mais um... Obrigado, Susana. Está ligado. Estamos aí. Se eu seguir sempre as sugestões... Seu nome, por favor? Lilia. Dília. Sou bióloga. Se eu seguir sempre as sugestões do Google, provavelmente vou ir a restaurantes frequentados por mulheres brancas que moram em Lisboa, que frequentaram o ensino superior. O que eu quero dizer é como é que impedimos a inteligência artificial hoje em dia de perpetuar os estereótipos sociais que existem hoje, porque muitas vezes o que é feito eles aprendem com o que nós fazemos e às vezes não fazemos coisas que queremos mudar a sociedade para ser mais igualitária, mais do que é agora. Como é que a inteligência artificial pode contribuir para isso? Havia alguém perto da Dília que também queria fazer uma pergunta? Sim, boa tarde, Luís Mendes. Luís? Minha pergunta é um pouco em seguimento desta anterior. Recentemente houve uma legislação passada na União Europeia relativamente à proteção de dados. A minha pergunta é se esta abordagem não deverá ser também feita relativamente aos algoritmos que processam estes dados. Ou seja, se eles deverão ter eles próprios um código de conduta ou um manual de instruções, ou numa base se calhar mais complicada, mas ter mesmo definições de como esses algoritmos nos afetam a nós e interpretam os nossos dados. Isto também para não ter esta suscetibilidade. Estas duas questões estão isto é a mesma questão, porque Sim, vão dar a mesma sempre. bolha e os algoritmos que nos metem dentro dessa bolha. Isto é a vossa praia, caramba. Sim, isto está muito dentro. Isto, aliás, eu acho que ainda na sexta-feira escrevi um bocadinho sobre isto, mas o problema é complexo. Porquê? Porque a razão por que os algoritmos aprendem isso é que essa é a realidade. É que esses restaurantes são frequentados por pessoas com uma certa demografia. E, portanto, os algoritmos, de facto, não são maus. Eles simplesmente aprendem a realidade e ajudam a perpetuá-la. E essa é uma questão interessante. Eu acho que não há respostas muito fáceis para isso. Da mesma maneira, por exemplo, imaginem, isto também é um caso, um algoritmo que decide da liberdade condicional, não me lembrava do nome, para pessoas que estão na prisão, vai também sofrer dos mesmos enviesamentos que os juízes que fizeram as decisões anteriores. E, por exemplo, esses enviesamentos prejudicam pessoas, por exemplo, de raça negra, ou prejudicam pessoas ou jovens com menos de 25 anos, também vão perpetuar esses enviesamentos. Essa é uma questão complicada, porque em última análise as pessoas não estão a ter os mesmos direitos que teriam realmente, mas também já não têm com os juízes, não é? Portanto, eu acho que a pergunta é muito boa, eu acho que realmente temos de ser nós, os alvos das recomendações, a filtrar e ativamente exigir coisas que não foram dirigidas para nós, porque se as coisas são dirigidas para nós, com a nossa demografia, com as nossas características particulares, acho que vai ter sempre esse enviesamento e vão estar certos os algoritmos, eles estão enviesados porque estão certos. Nós é que não nos podemos deixar fechar dentro das recomendações. Se forem à Amazon e só comprarem os livros que a Amazon recomenda, vão sempre comprar mais ou menos o mesmo tipo de livros. Temos de sair disso. Relativamente à coisa, acho que tem a ver com a legislação, acho que o Luís Ministro Pereira tem pensado mais nessa questão, sobre a questão legislativa, não é? Sobre as regras para os algoritmos. Claro, há toda uma investigação em como compensar o enviesamento. Resolve-se com mais técnica, mas que ainda está a ser estudada. E também uma técnica para identificar e corrigir o enviesamento é exigir que os programas expliquem a razão por que estão a dar, digamos, a sua recomendação ou a sua decisão. E isso é um problema porque toda esta tecnologia do chamado Deep Learning não é baseada na estruturação de razões não é estruturada em raciocínios, é estruturada simplesmente em padrões. Isto é parecido com aquilo, então isto é aquilo. E quando eu digo que isto é aquilo, que aquele preto ou negro não pode ter liberdade condicional, estou a acrescentar mais um caso e a confirmar o enviesamento, digamos. O enviesamento depois vai-se autoconfirmando. A questão é quando fugimos ao padrão e a dificuldade que é ter no Facebook, por exemplo, posts de amigos completamente diversos. No Facebook, ou se é do Benfica ou se é do Sporting, não se consegue ser da Académica. É mesmo muito complicado. Outra pergunta aqui, o seu nome é? Bom dia, boa tarde, Tiago Rodrigues, sou engenheiro naval, mas gosto bastante da área de inteligência artificial.
Relativamente à educação que existe atualmente, não seria útil as pessoas também serem mais permissivas àquilo que poderá ser um erro na inteligência artificial? Ou seja, especificamente, por exemplo, na condução autónoma, se nós tivéssemos sistemas que melhorassem o 10% daquilo que as pessoas falham naturalmente na condução e criássemos um sistema que fosse só 1%, que tivesse acidentes na mesma, mas que fosse só 1%, as pessoas não deveriam ficar contentes ou não deveriam permitir que a máquina pudesse ter um erro, mas que mesmo assim fosse melhor que o humano? Já agora, só colocar aqui a pergunta que fica logo mais perto. Ora bem, a minha questão vai no sentido... Miguel Frade, Miguel? trabalho numa consultora. A minha questão vai no sentido de... ouvi aqui falar que se vai legislar sobre esta matéria e que há software que é de tal maneira complexo que é elegível praticamente. Ora bem, eu pergunto como é que se vai depois fiscalizar? Ou seja, como é que se vai aplicar a legislação que se criou? Criou-se, tudo bem, e agora como é que se fiscaliza isso? Mais a mais numa era em que se fabrica um robô no quintal ou na garagem, não é? Como é que isto se vai conseguir fiscalizar? Eu posso começar. O próprio Parlamento Europeu e a Comissão Europeia passaram uma legislação, salvo erro, em maio, tiveram 2 anos a estudá-la, que diz que qualquer decisão feita por um algoritmo tem que ser explicável. Quer dizer, a pessoa tem que poder obter as razões e, portanto, contra-argumentar as razões, apelar, etc. Embora, depois, enquanto que o Parlamento diz que é assim, imediatamente tem que dar a explicação, a Comissão Europeia diz, não, tem que dar a explicação, mas só se a pessoa for ao guichê preencher um formulário a pedir a explicação e, enfim, chutar o problema para mais à frente. Portanto, é importante que sejam dadas explicações, até porque nas questões morais há sempre exceções. Por isso é que a moral é difícil, é por causa não há nenhuma moral perfeita para todos os casos. A moral pretende aplicar-se a tudo, muito bem, dá muito jeito que haja isso, mas ao mesmo tempo tem que perceber o contexto de exceção. Portanto, as técnicas de explicação que atualmente já começam a aplicar, no meu departamento está-se a estudar isso, como é que as tais redes neuronais do Deep Learning podem, com a ajuda de outra rede neuronal, mostrar quais são os conceitos que estão a ser usados e esses conceitos servirem para fazer regras simbólicas, digamos, regras lógicas, as quais encadeiam umas nas outras e podem fornecer uma explicação. Portanto, é um domínio de investigação muito ativo neste momento e a legislação pode vir a impor e ao mesmo tempo digamos, a encorajar e a subsidiar que haja essa investigação. Portanto, todas estas questões são um devir em que nós vamos identificando onde é que temos que investir mais e quais são os problemas em aberto. O professor acha que estamos... De qualquer maneira, é uma questão muito complexa. De facto, a investigação é uma questão muito complexa, porque os sistemas de aprendizagem são entre as redes neuronais profundas, mas os outros sistemas são muito probabilísticos. Portanto, tomam decisões com base num agregado de probabilidades. E muitas vezes é extremamente difícil explicar os detalhes que levaram ali. É possível fazer as formas são complexas. Portanto, não é trivial conseguir. É importante por causa destas razões, até porque quando um sistema, por exemplo, médico faz um certo diagnóstico, é importante perceber as razões pelas quais fez o diagnóstico, mas não devemos ter a consciência que nem sempre isso será possível, ou pelo menos poderá ser muito difícil. E podemos ter de fazer um trade-off de precisão por explicabilidade. O caso dos carros que também perguntaram é interessante. Eu prefiro um carro que falha 1% das vezes, portanto, por qualquer razão, mas que consegue explicar o que faz, ou prefiro um carro que falha 0,1% das vezes, mas não consegue explicar o que faz. Há um trade-off aqui um bocadinho complicado e que não é trivial, mas, como foi dito, isto é uma tecnologia que está a evoluir, estamos a trabalhar nisto, muita gente a trabalhar nisto e esperemos que vamos ir para uma situação onde os sistemas têm uma baixa probabilidade de falha, portanto uma elevada precisão e também uma boa capacidade
de explicar o raciocínio, ou os argumentos, ou as coisas que foram ponderadas para chegar a uma certa decisão. Sendo que em alguns casos isto é essencial, diagnóstico médico, decisões judiciais, outros, não é? Noutros casos pode não ser tão fundamental. Eu pegava na pergunta do Tiago, para fechar mesmo, ou seja, e também a propósito disto, para os três, estaremos a ser demasiado duros com a inteligência artificial, a exigir demasiado. Pelo que eu percebi da pergunta, talvez fosse necessário deixar a inteligência artificial respirar um bocadinho, crescer um bocadinho, enganar-se mais. Sim, não, mas ela vai sempre falhar. Não há preocupação com isso. Se é esse o problema, vai sempre falhar. Não é essa a questão. Eu acho que esta necessidade de regulamentação terá um problema maior, que é como é que se vai certificar. Como é que nós pegamos em máquinas que são feitas em muitos lados do mundo, em várias condições, e vamos verificar que elas cumprem. Eu não sei se confio nos políticos para eles decidirem. Não serão isso. políticos. Eu penso que criaremos máquinas para verificar se outras estão em condições. Provavelmente será assim. Mas hoje é mais preocupante que nós todos utilizamos máquinas que ninguém certificou ao nível do software que vem mais ou menos hardcoded. Ninguém certificou. A certificação não chega aí. A certificação fica muito cá em cima. Nestes casos em que as máquinas começam a tomar decisões cada vez mais complexas, o processo de certificação ao baixo nível é muito crítico e nós não sabemos fazê-lo. Como diriam há bocadinho, é muito complexo, nem percebemos muito bem como é que funciona o software e, portanto, não sabemos certificá-lo. E não saíam tantos updates para o Android durante o ano, de certeza absoluta, enquanto a malta estava ali a certificar as coisas. O software provavelmente parava nesta altura. Eu acho que é preciso ter uma atitude muito cautelosa. Tal como para com o clima, nós não sabemos bem, há uns que argumentam que sim, outros que não, mas o risco do clima, digamos, ficar completamente descontrolado é muito grande, portanto há que ser cauteloso. Também com a inteligência artificial é a mesma coisa, até porque irão certamente ocorrer acidentes, erros, acidentes com os carros, e já têm ocorrido. E o que é que acontece? Haverá depois uma reação à inteligência artificial em geral, mesmo aquela que não tem esses problemas. Portanto, é preciso prosseguir de maneira cautelosa. E já há países que, com o acordo de um certo município, com uma certa dimensão, estão lá a experimentar, digamos, os carros sem condutor e em que é aceito que haja esses riscos e as pessoas que estão lá a viver aceitaram e consegue-se então, numa bolha, experimentar. É como se mandássemos tudo para a Lua e na Lua experimentávamos à vontade carros sem condutor. Façam aqui Placa à entrada, cuidado com os robôs. Portanto, é preciso ter esse cuidado, porque os carros sem condutor têm vindo a ser testados em estradas perfeitas, grandes autoestradas, não nas cidades, onde há uma cultura, a cultura em Lisboa de passar antes do vermelho é completamente diferente não é? Rapidamente no Japão vamos ter caminhões autónomos sem condutor, até porque eles precisam... Na maior parte dos países, quer dizer, o caminhão vai de uma periferia da cidade onde foram postos os produtos e até à periferia de outra cidade onde entra o condutor humano e distribui dentro da cidade. A pensar no civismo dos japoneses também, que é completamente diferente. Digamos, é previsto que seja por aí que entram os carros sem condutor. Mas com toda a problemática de que nos Estados Unidos, salvo erro, são 13 milhões e meio de camionistas, com sindicatos muito fortes, e claro que estão-se a opor a isto, porque vão perder trabalho, não é? No Japão é o contrário, porque não há condutores É preciso agora olhar, que não só olhar para as questões técnicas, mas perguntar quais são os valores que nós queremos para a nossa sociedade humana. Estamos interessados nisso? Estamos interessados em robôs que substituem seres humanos que ficam sem trabalho, vão criar, portanto, efeitos laterais que os economistas chamam externalidades, não é nada connosco. E eu acho que ainda ontem o autor estava a dizer, não, há sempre novas tarefas no endline, quer dizer, é preciso sempre um ser humano, só que ele falhou, quanto a mim, em que
esta nova revolução é as máquinas entrarem pela cognição adentro, que aquilo que era um monopólio dos humanos. E, portanto, muito embora depois haja uns humanos que vão fazer mais qualquer coisa, as máquinas rapidamente os ultrapassam até porque esses humanos estão a ensinar as máquinas, quer dizer, estão a meter golo na própria baliza. Hoje em dia há muita profissão, há um grande número aumentou os postos de trabalho de pessoas que estão a ensinar máquinas. Hoje em dia, na internet, há pessoas a ensinar o tal reconhecimento de padrões. Isto é um gato ou não é um gato? E estão a ensinar a rede neuronal. Mas em Portugal, nós estamos habituados, como sabemos, os professores em Portugal são dos mais bem pagos do mundo, ou da Europa, como acabámos de saber durante a semana passada. Eu vou ter que atalhar aqui, porque é o tempo que temos e era aquilo que estava previsto. Espero que tenham gostado do fresquinho. Estava-se melhor aqui do que lá fora. Muito obrigado pela vossa presença. Muito obrigado.